A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra, eu vou estar passando para nós meditar nesta noite. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, infelizmente, hoje não deu para mim fazer live novamente, amém? Pois eu não ando bem na saúde, amém? Glórias a Deus, mas Deus tem, sabe de todas as coisas, amém, meus irmãos? Ele está no controle da minha e da sua vida, amém, meus irmãos? Assim que, né, passar, como diz o vento, né, aí a gente vamos estar aí voltando ao vivo, né? É segunda, terça e quarta, tá, meus irmãos? Sempre segunda, terça e quarta, tá? Aí deixa passar o vento primeiro, amém, meus irmãos? Deus sabe de todas as coisas, né? A tempestade ela não dura para sempre, logo abre o sol, né? Eita, glória a Deus. O sol está chegando aí. Para muitos aí o sol está chegando. Eita, glória a Deus, né? Mas você precisa ter fé e não ter medo. Não temas. Não tire os seus olhos de Deus. Não pare de ouvir a palavra do Senhor. Não pare de caminhar nos caminhos de Cristo. Não saia, não temas, Deus é contigo. E Deus está falando aqui para pessoas que você não vai afundar, Ele é com você. O seu barco não vai afundar, você não vai submergir. Você foi chamado, amém, meus irmãos, para andar sobre as águas, amém, para ser abençoado pela mão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É Deus que vai trazer a bênção que você tanto quer. Então creia em Deus. Pare de olhar as tempestades, os ventos. Meus irmãos, muitas bênçãos vêm disfarçada de vento, de tempestade. Mas se nós aguentar firme ali, ó, apegado em Cristo, fitando os olhos em Cristo, nós vamos vencer. Amém, meus irmãos? Nós vamos chegar no lugar da vitória. Eu não sei qual é o tamanho da tempestade que está na sua vida, mas você precisa seguir em frente, porque o nosso Deus, o nosso bom e amado Jesus Cristo, está na nossa frente. Então pare de olhar para os lados. Meus irmãos, se nós tirar os nossos olhos de Cristo e começar a olhar as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, amém, meus irmãos? Olhar as tempestades, as ondas que vêm, nós afundamos. Como aconteceu lá na história de Pedro, né? Lá em Mateus, capítulo 14. Amém, meus irmãos? Olha a palavra do Senhor, né? Lá em Mateus, capítulo 14, versículo 28. Respondeu-lhe Pedro, disse: Senhor, é tu? Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Então ele viu Jesus, pensou que era um fantasma, né? E ele pediu para Jesus andar sobre as águas, né, meus irmãos? E ele disse: Vem, Pedro. Descendo do barco, andou por sobre as águas. Ele estava andando, né, sobre as águas. E foi ter com Jesus. Olha só que lindo, né? Pedro, ele estava ali, né, tendo fé, olhando para Jesus, né? E ele foi caminhando sobre as águas, meus irmãos. Pedro, ele andou sobre as águas, como Jesus. Por quê? Por causa da fé. Ele saiu do barco com fé, com seus olhos fitados em Cristo. Amém, meus irmãos? Mas, no meio do caminho, meus irmãos, ele olhou para os lados. É por isso que muito cristão para na metade. É por isso que muitos cristãos estão abandonando as igrejas, estão abandonando a cruz,
estão abandonando os caminhos de Deus, porque tira os olhos de Cristo, tira os olhos da palavra, para de ter fé e fica olhando para os lados, fica olhando a vida do outro. Pare com isso, olhe para Cristo. Não temas o vento, as ondas, a tempestade, porque Deus está sobre as águas com você. Olha a palavra de Deus para você nessa noite. Não temas o vento. Olhe para Cristo, porque Cristo está na sua frente. E Pedro, o que aconteceu com Pedro, meus irmãos? Lá no, continuando o versículo 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Você está vendo que Pedro tirou os olhos de Jesus, começou a olhar para os problemas à sua volta, para o vento, para a tempestade, para as ondas, que estava furioso. Eu não sei o que está furioso na sua vida, que está batendo o vento. Qual é a força do vento que está batendo aí na sua casa, na sua vida, na sua família, e você acha que vai afundar? Deus manda eu te dizer, fita os olhos nele, creia nele, confia na palavra de Deus, porque você vai andar sobre as águas, você não vai submergir. Pedro estava submergindo porque ele teve medo, porque ele olhou para a situação em sua volta. Você está entendendo o que Deus está falando para você hoje? Pare de fixar os seus olhos nos problemas da sua vida. Pare de ficar fixando os seus olhos nesses problemas da enfermidade que está na sua vida. Pare, tira os olhos dos problemas, das enfermidades. Pare de olhar os problemas da família. Fita os seus olhos em Cristo, em Deus, na palavra do Senhor e creia. Creia em Deus. Meus irmãos, prontamente Jesus estendeu a mão e tomou-lhe. Ele disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Não duvide do poder de Deus. Tem pessoas que estão perdendo bênção porque fica com os olhos nos problemas e acha que Deus não pode resolvê-los. Porque, para a visão humana, nós não temos como resolver. Aí nós perdemos a fé de tanto olhar no problema e achamos que Deus não tem poder para fazer uma mudança na nossa vida. Então, está permitindo que a dúvida entre dentro do seu coração, meu irmão. Tira a dúvida. Creia no Deus que você serve, porque para Deus, meu irmão, nada é impossível. Tudo é possível aos que crê, aos que pedem com fé, aos que perseveram no caminho do Senhor. Amém? E não fica olhando para o lado, para o outro, o que o vento está mais alto ou não. Por isso que muitas pessoas perdem o direcionamento de Deus, porque ficam olhando os problemas. É isso que Satanás quer que você faça. Tira os olhos de Cristo, perca a sua fé, saia dos caminhos de Deus, perca a sua bênção, a sua salvação e fique chorando pelos cantos na ruína. É isso que Satanás quer de você. Meus irmãos, medo. É bom ter medo? Em partes é. Amém? Mas em partes não. Porque o medo atrapalha nós ir para frente. Então nós temos que calcular o nosso tamanho do nosso medo e se apegar mais em Cristo. Porque é Ele que é a nossa fortaleza.
Pedro começou a submergir, mas prontamente Jesus estendeu a mão. Ele não vai deixar você afundar. Você não vai ficar envergonhado nessa situação. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o porquê desse desânimo todo que está dentro do seu coração. Essa dúvida que está aumentando a cada dia. Pare com isso. Volte aos seus olhos a Cristo, porque Ele não vai deixar você envergonhado, envergonhada nessa situação. Ele já falou que vai chegar a providência. Ele já falou em outras bocas. Oh, meu Deus do céu! Deus está falando aqui com pessoas. O Espírito Santo está falando. Ele já disse em outras bocas. Você já entrou em outros canais e ouviu a mesma coisa de hoje, com outras palavras. Deus é contigo. Você não vai passar vergonha. Então creia, meu irmão. Creia. Você viu que Jesus falou para Pedro? Ele disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Por que Pedro duvidou? Que ele já estava andando sobre as águas, meu irmão. Você já está no caminho da bênção. Você já está no caminho da cura. Você já está no caminho, você já está seguindo o caminho certo. Pare de olhar em sua volta. Porque é isso que Satanás quer que você vê, meu irmão. É os problemas aumentando para paralisar a sua fé, paralisar você no caminho, no percurso de você do barco até Jesus, como fez com Pedro. Pedro tirou os olhos de Jesus, meus irmãos, começou a afundar porque teve medo, deixou a dúvida entrar. Por causa de quê? Por causa dos ventos, por causa dos problemas. Não deixe os problemas paralisar a sua fé. Continue firme, porque Deus vai te honrar a sua perseverança, vai honrar a tua fé, você não vai passar vergonha. Olha, Deus falando de novo. Novamente. Eu sou a terceira pessoa que te fala isso. Se eu não me engano, é só hoje. Você já ouviu de 3 pessoas. 3 canais diferentes. Deus falou que é contigo. Não temos, então não temos, meu irmão. Creia mais no Deus que você serve. O Deus que você serve, Ele fez o mundo. Ele deu forma. Ele deu vida a nós pela palavra. Pelo amor de Deus. Vamos ter fé. Vamos acreditar mesmo que o barco esteja com ondas grandes, mesmo que esteja batendo vento, o seu barco não vai afundar. Você não vai submergir. Deus vai honrar a sua fé. Deus vai honrar a sua perseverança. Continue firme, mas não deixe a dúvida entrar no seu coração, meu irmão. Não perca, você está no caminho certo. É Cristo Jesus. Ele é a porta, Ele é o caminho da vida eterna. Ele é o caminho da sua bênção. Ele é o caminho da providência. Ele é tudo que nós precisamos quando nós temos fé. Mas nós não podemos duvidar, como Pedro duvidou. Pedro deixou a dúvida entrar no seu coração e ele começou a afundar. Amém? Pela infinita misericórdia e graça do Senhor, Ele manda eu te dizer, você não vai passar vergonha. Fique firme na fé, meu irmão. Fique firme na fé, meu irmão. Não olhe nem para um lado nem para o outro, mas fite seus olhos em Deus. Creia na palavra do Senhor. Creia. Tenha mais fé no Deus que você serve e que usa as pessoas para falar com você, para te dar direcionamento. Olha como é que Deus é bom. Ele não deixa você sozinho. Ele sempre está falando com você. Mas mesmo assim você ainda quer ter dúvida. Você quer deixar a dúvida entrar. Pare de duvidar, porque Deus é contigo e Ele está chegando aí, estendendo a mão para você. Olha só.
Deus está trazendo aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, mas você tem que crer. Parar de olhar para os lados. Para de olhar a sua situação. Amém? Glórias a Deus. Olhe mais para Cristo. Creia mais na palavra do Senhor. Creia mais no poder de Deus. Porque Ele é muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Não temas. Amém? Não vamos ser homens, mulheres de pouca fé, aonde vamos deixar a dúvida entrar no nosso coração. Não deixe a dúvida entrar no seu coração, não. Isso é Satanás jogando setas inflamadas, laço do passarinheiro para te puxar para fora do propósito que Deus tem com você. Presta atenção mais na palavra que Deus fala para você, meu irmão, que você não vai fundar. Você não vai ser envergonhado, nem envergonhada, minha irmã. Basta crer, basta acreditar no Deus que você serve. Amém? Glórias a Deus, que Deus abençoe a todos. Ficam todos na paz. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus.